Estamos de volta com o programa Direito em Foco pela Docno TV, hoje com um convidado especial, o professor Wilson Rocha, que é professor de Economia Política da Rede Docno, e vai tratar do tema a relevância da economia nos aspectos jurídico, político e social. Seja bem-vindo, professor Wilson. Professor Oscar, muito obrigado pela participação. Quero aproveitar e parabenizar aqui pela condução do seu programa. Sempre que eu posso, eu acompanho, principalmente pelo YouTube. E eu queria destacar que você tem sempre a presença marcante no programa Conexão Empresarial, agora com o Nuno, e dizer que esse tema, muito embora seja voltado para a economia, a nossa conversa aqui hoje, o Direito em Foco tem tudo a ver, porque direito e economia estão sempre juntos, sem falar na questão política e social. E antes da gente começar a falar propriamente do nosso bate-papo aqui, professor Wilson, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica e profissional. É costume aqui no nosso programa, o próprio entrevistado, contar um pouquinho da sua história. Conte pra gente. Eu sou formado em Economia pela PUC de Belo Horizonte, fiz uma pós-graduação em Estatística e Finanças, e dentro ali, principalmente do nosso curso de Economia, o que eu tive a oportunidade de cursar, a gente vê muito essa parte do direito, essa parte da política junto com a economia, como é que o direito, como é que a política ela influencia na economia e a economia influencia também nesses dois fatores. E dentro da sua trajetória acadêmica, professor Wilson, qual foi assim, o destaque que mais você deu dentro do curso? Por exemplo, o que o senhor pesquisou, qual foi o TCC, se houve, só para a gente, de alguma forma, identificar aqui qual foi o percurso dentro dessa esfera econômica que o senhor percorreu. O meu trabalho de conclusão de curso, o meu TCC, ele envolveu o crescimento econômico, com o desempenho das principais ações do índice Bovespa. Na época eu peguei 5 ações, e aí eu analisei do período todo do plano real, certo? E aí o que eu consegui constatar com isso? Que o desempenho da economia ele vai refletir no desempenho do mercado de capitais e no valor dessas ações. Só que para a gente ter realmente esse desenvolvimento econômico, o que a gente teve aí desde o início da nossa democracia que a gente vem melhorando, que muito do nosso crescimento econômico é em virtude, da política, é em virtude ali das leis que regem o nosso país, para trazer essa melhoria. Então, sem essa parte do direito, sem essa parte da política, essa condução econômica nossa, essa evolução econômica nossa, talvez ela não seria possível e não ia se refletir, tanto no mercado de capitais como no dia a dia da nossa população. Então, como você mesmo falou, o direito está realmente presente na economia, a política está muito presente na economia, porque sem os dois, infelizmente, a população não tem como se desenvolver, certo? Então, basicamente, a gente conseguiu fazer esse tipo de comparativo, com o avanço do direito, com o avanço da política, com esse tipo de melhoria, a economia ela se desenvolveu e isso acabou refletindo de forma positiva, tanto nas ações do mercado de capitais, quanto na vida da nossa população. Do ponto de vista específico, a gente percebe o seguinte, de uma maneira geral, a sociedade, muito se fala no noticiário, nessas questões que dizem respeito aos rumos do país, dos aspectos liberais, dos aspectos sociais, do ponto de vista econômico, que é o específico da nossa conversa, como é que se encaixa o nosso país hoje? O nosso país ele é liberal, o nosso país ele é social, ou como muitos dizem, nós somos neoliberais. Como é que funciona essas denominações para o nosso país? Então, o ponto de vista liberal, ele é contraponto, talvez, da questão social, porque o liberalismo ele prega mais aquela não intervenção do Estado, ele deixa ali o Estado com a capacidade reduzida, certo, de atuação, e ele deixa para a iniciativa privada a condução da economia. Então, aonde a iniciativa privada tem o interesse de estar, tem o interesse de explorar, o Estado cede essa parte para a economia privada, para o setor privado, para que ele explore, para que ele conduza, certo? Já do ponto de vista social, ele tem uma intervenção maior do Estado para nortear, certo, essa condução da economia, que é o que, na verdade, a gente tem nos últimos anos sendo feito no nosso país, desde ali de 2003, com a eleição do presidente Lula. O governo ali do Fernando Henrique, ele teve uma postura mais
mais voltada para o liberal, né, a gente entende que realmente isso foi bastante benéfico, porque na época a gente não tinha recursos financeiros para tocar o desenvolvimento do nosso país via setor público, certo? E aí o presidente Fernando Henrique optou por privatizar alguns setores da economia, dando um fôlego, né, um crescimento, uma concorrência, e isso gerou um desenvolvimento bastante interessante no nosso país, que o presidente Lula, na época, conseguiu continuar, né? Ele conseguiu usufruir desse crescimento anterior, e aí ele já voltou um pouco mais para o lado do social, voltando ali para a inclusão do social, não é? Talvez ali para tentar fazer uma distribuição de renda um pouquinho melhor, né? Dando a chance ali daquele pessoal que está na base da pirâmide ter uma condição de vida melhor, que isso também vai se refletir lá no longo prazo no nosso desenvolvimento enquanto país. Por quê? Eu tenho uma classe que ela, ao longo da nossa história, ela foi marginalizada, eu vou dizer assim, porque ela não teve uma oportunidade, não é? E aí, com esses programas sociais que foram aumentados, não é? A partir de 2003, esse pessoal ganhou ali uma expectativa de desenvolvimento, não é? Então, a gente vê, por exemplo, essa questão do Bolsa Família, que é bastante importante para o pessoal realmente da baixa renda, não é? Tem ali a questão, por exemplo, do aumento do FIES, não é? Do ProUni, que, se eu não me engano, na época, quem fazia esse tipo de gestão no governo Lula era o Haddad, que hoje é prefeito de São Paulo. Então, isso vem para aumentar ali a disponível, né? A quantidade disponível de pessoas com ensino de qualidade, não é? Com a profissão, e isso aumenta ali a produtividade do nosso país. Então, esse lado social ele é bastante benéfico, principalmente a longo prazo, entendeu? Então, é mais ou menos isso que a gente vive hoje no nosso país. E o que a gente percebe é que, quando se fala, né, da questão liberal, mas com a intervenção do Estado, a gente acaba se aproximando dessa visão mais neoliberal, e é o que a gente, como o senhor bem disse, é o que a gente acaba vivenciando, né, na atualidade. E essa intervenção, ela vai ocorrer muito por medidas jurídicas, né, por medidas legais. Exatamente. Que são criadas justamente para poder limitar, né, criar contingências para aqueles que vão atuar no mercado. E essa perspectiva da intervenção é que talvez esteja causando, né, grandes controvérsias na atualidade, em razão, né, por exemplo, atualmente, né, a gente vai falar mais disso hoje, mas a questão do impeachment, a questão da mudança de governo, né, a questão de um plano de governo, que às vezes muito se discute se ele é o adequado, se não é o adequado. A gente vê no noticiário todos os dias, sempre que são entrevistados economistas, tem um defendendo uma posição e outro defendendo uma outra posição. Essa é a realidade. A gente tem argumentos e fundamentos, tanto para um lado como para o outro. A gente tem argumentos, não é? Tem até uma brincadeira que os professores na época de graduação falavam, é que se você colocar dois economistas para conversarem, sai 3 opiniões diferentes, não é? De tão amplitude, não é, da economia, do pensamento econômico e como que isso influencia, né? Então, assim, só para realmente ter uma ideia, a gente falou aí de política voltada para o social, que é essa questão do Bolsa Família, do FIES e ProUni, mas a gente também tem que levar em consideração que, ao longo de todo esse tempo, desde o Fernando Henrique, né, principalmente, a gente também teve políticas voltadas para o crescimento econômico que a iniciativa privada usou bastante. Por exemplo, a gente teve um financiamento maciço do BNDES. Eu vejo que teve talvez a condução ela foi feita de uma forma errada, não é? Mas a ideia, o conceito era realmente interessante, não é? Que era financiar o crescimento do país. Então teve uma série de empresários que conseguiu usufruir, não é, de crédito a taxas muito baixas, não é, subsidiadas pelo Estado. Por exemplo, nós tivemos JBS, tivemos as telecomunicações, não é? Tivemos ali o Ike Batista, que sofreu um revés, né, de tudo aquilo que ele investiu, mas a gente também tem que ver que esse lado também do social ele também influenciou politicamente, economicamente, a classe empresária, né? Antes de a gente poder tocar no assunto mais específico e concreto também, que é a questão do impeachment, essa mudança de governo e quais são os rumos que a economia pode tomar, eu vou pedir licença para o senhor para a gente poder fazer um breve intervalo. Claro. O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco pela Docum TV, hoje com o professor Wilson Rocha, tratando
né, da relevância da economia nos aspectos jurídico, político e social do nosso país. Professor Wilson, primeiro bloco, um pouquinho da sua trajetória acadêmica, né, entramos na questão liberal, social, né, sobre a intervenção e necessidade da intervenção do Estado na economia e o desdobramento concreto disso a gente está sofrendo na realidade, que é essa possibilidade do impeachment, né, do atual governo, né, federal. Quais seriam as principais consequências ou quais são, né, o que pode ocorrer com essa mudança de governo, né, a respeito do aspecto econômico? Então, é interessante a gente explicar para a população um pouquinho, né, o porquê que a Dilma está sofrendo esse processo de impeachment, né? Basicamente por questões de pedalada fiscal, tá? O que seria isso? Ela atrasar o repasse de recursos, não é, para bancos e algumas autarquias, por exemplo, o INSS, né, Banco do Brasil, Caixa Econômica, certo? Isso ela realmente fez, né? Isso realmente é errado fazer, não é? Mas a gente tem que entender o seguinte, todos os outros presidentes que aqui tiveram, né, também já fizeram isso. O problema é que ela fez numa escala muito maior, não é? E aí onde que entra esse problema jurídico, não é, aí dessa questão que está prevista em lei, trazendo para o dia a dia, para a economia, para a população. Só no ano passado a gente teve 16 governadores que também fizeram, não é, o que a gente chama de pedalada fiscal, que é o que a Dilma fez. E aí você para analisar o seguinte, se a Dilma sofreu esse tipo de processo, não é, por ter feito essa pedalada fiscal, se isso começar a ser feito nas esferas menores, não é, na esfera estadual e na esfera municipal, a gente não tem como governar o país. E aí é que mora o problema. Por quê? A gente já tem um repasse, não é, de recursos que ele é feito de uma forma muito lenta, certo? E aí o que acontece? Se eu começo a travar o país, não é, do ponto de vista político, eu não consigo conduzir a economia, não é? Então, aquilo que muita gente entende como benéfico, né, tirando ali a figura da presidente, se ele começar a descer, ninguém vai conseguir governar, não é? E aí eu vou atrasar, por exemplo, repasse de recursos para a esfera da saúde, né, para a área da saúde, para a área da educação, não é? Então, tudo aquilo ali que o Estado ele tem o dever, não é, de fornecer à população, aquilo tudo ali vai ficar bastante complicado, né? Vai ficar muito difícil da gente conseguir conviver com esse tipo de problema, não é? Só que a população ela necessita entender isso, certo? Aí é onde que eu acho que mora o principal problema do nosso país, não é? Porque se for levado em consideração o que foi feito com ela, a gente vai ter que fazer com basicamente muita gente, não é? Se eu não me engano, eu acho que 80% ou 90% dos municípios do país, eles não conseguem cumprir. Na verdade, eles praticam pedalada fiscal, não é? Então, imagina como é que vai ficar essa questão, né? Entra e sai de prefeito, entra e sai de governador. Não tem como a gente fazer uma gestão pública, né? Isso vai influenciar no dia a dia da população, não é? Porque o empresário, às vezes, ele vai deixar de passar recurso, não é? Ele vai deixar de investir porque ele não sabe o dia de amanhã, não é? O empresário, ele não fomentando o desenvolvimento, não fomentando o crescimento da economia, isso se reflete na quantidade de nível de emprego, né? Na quantidade ali de demissões provocadas, isso trazendo para o ponto de vista jurídico, né? Talvez pode sofrer ali uma quantidade maior de processos, principalmente da esfera trabalhista, né? Por questões de demissão, até porque tudo vai estar muito caótico. Então, isso anda tudo muito junto e é um cenário muito complicado, não é? Se isso principalmente vier a chegar principalmente na esfera municipal. Essas esferas elas têm que estar muito ajustadas, né? O aspecto social, político, jurídico, econômico, justamente para poder evitar esse caos que o senhor está destacando, porque a falta do dinheiro, né, no mercado, né, ele vai criar problemas, né, na ponta, porque se a gente imaginar, o senhor não disse isso, mas a questão macroeconômica, né, e microeconômica, as ações do governo, as intervenções do governo ou a falta de intervenção no governo, ela pode de alguma forma desajustar o município, desajustar o Estado e provocar uma verdadeira crise, né, que é o que todo mundo de alguma forma não quer, né, principalmente num momento como esse, em que a gente está potencialmente sofrendo uma mudança de governo. E assim, a gente estava até conversando antes, né, com a questão da saúde e da educação, a gente não se brinca, porque são os dois principais pilares,
da condução e do desenvolvimento econômico e social de um país, não é? Então, se eu atrapalho principalmente essas duas áreas, eu acabo ali talvez perdendo o desenvolvimento que o país teria, não é? Para formar uma população, para formar uma geração, para que essa geração se desenvolva e isso se reflita do ponto de vista de um país como um todo, leva-se muito tempo, não é? Leva em torno de 20 a 25 anos, talvez um pouquinho mais, para formar toda uma população, não é? E se eu atraso isso por esse tipo de processo de impeachment e tudo mais, eu acabo penalizando um país como um todo. Né? O senhor bem disse aí a questão da educação e da saúde, inclusive a Constituição, ela determina percentuais, né, de repasse que são obrigatórios, que se os governantes não observarem, exatamente, eles vão responder, né, por isso. E a gente está tendo uma realidade no Rio de Janeiro agora, um bloqueio lá de valores, em que não se pode tirar a verba, né, da educação e da saúde, mas foram retiradas as verbas para a construção. Mas, de alguma forma, isso vai impactar, né, a economia, né, vai ter que fazer o pagamento dos aposentados, lógico. Exatamente. Né, só para a gente destacar, esse assunto que está relacionado ao bloqueio, né, dos valores no estado do Rio de Janeiro para pagamento dos aposentados, salvo engano, que ganham acima de R$2.000. Mas a falta de direcionamento da verba para a construção civil, ela vai impactar no mercado, né, na livre iniciativa, e isso pode gerar demissões e pode estar pagando os aposentados, mas pode estar faltando também uma verba para a livre iniciativa. Então, tratar da economia é muito sério e é por isso que tem toda uma equipe de governo justamente para poder organizar. E com a esfera jurídica e política caminhando junto para que o social não pague o preço. Exatamente, né? Exatamente. O direito ele entra muito nessa parte, né? Ele faz ali aquela função realmente de fazer cumprir o que está nas nossas leis. Né? Então, isso é realmente muito importante, porque se não tiver essa interação, se não tiver essa fiscalização, principalmente, né, dos meios jurídicos ali para esse tipo de repasse, o nosso país que já sofre há muito tempo, né, com prestação de serviço pública de má qualidade, tende a ficar pior. Não é? E toda essa conquista dessa população, desde a nossa democracia, ela acaba indo por terra. Professor Wilson, para a gente continuar aqui, vou pedir novamente licença para a gente poder fazer um breve intervalo. Claro. O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Direito em Foco lá do Alcon TV. Hoje o professor Wilson Rocha, que está tratando da relevância da economia nos aspectos jurídico, político e social. Professor Wilson, no segundo bloco a gente acabou enfatizando, né, uma questão do desdobramento a partir do impeachment, dessa possível mudança do governo atual. E agora eu queria que o senhor destacasse o seguinte, o que a gente pode esperar, né? Por exemplo, havendo a manutenção do governo, né, ou havendo a mudança, né, o que deve se esperar da economia? É a partir de uma visão econômica que a gente vai superar essa possível crise que a gente está tendo, política, por exemplo? Então, professor Oscar, eu acredito o seguinte, se a Dilma ela continuar, o que eu acredito que seja bastante difícil, ela deve anunciar algum pacote econômico, certo? Para acalmar ali a iniciativa privada e a economia, e muito provavelmente também ela deve fazer algum pacto ali parlamentar, né, algum tipo de aliança para ela, né, ter um mínimo ali para ela continuar o governo dela, certo? Agora, se ela sair, né, com a entrada do Michel Temer, a gente tem que ver realmente para onde que vai. Ou a gente pode ter um cenário bastante benéfico, certo? Como a gente pode ter um cenário bastante complicado. Por que eu estou falando isso? Ele se reuniu aí com, acho que ontem ou hoje, não sei, com alguns empresários, principalmente da área de siderurgia, certo? O que eu consegui acompanhar, parece que tanto ele quanto o Eduardo Cunha estão interessados na questão da terceirização, não é? E isso, para o trabalhador, é muito ruim, não é? Porque ele acaba perdendo todo aquele direito que ele conquistou, não é? Ao longo desses anos. E isso vai se refletir na economia, por exemplo, em qual sentido? O trabalhador ele vai perder uma série de direitos, que isso a gente consegue converter, não é, em valores, certo? Por exemplo, a questão ali do FGTS, né? A questão talvez da hora extra, a questão do próprio salário em si, certo?
E para a empresa isso vai ser benéfico porque ela deixa de ter todo esse encargo, né, que incide sobre talvez a folha de pagamento, que incide sobre a folha de pagamento dela, e aí ela consegue aumentar, né, de certa forma, o lucro, né, ao longo de um exercício, de um ano de exercício. Né? Então talvez o que é bom, na verdade, para o ponto de vista empresarial, ele tende a ser ruim para o ponto de vista da população. Né? O que, ao meu ver, é muito ruim, porque a gente tem uma democracia muito nova, a gente está consolidando todo esse processo ainda. E aí a gente passa, pelo menos eu tenho essa visão, a gente passa a ver o seguinte, que se tudo isso já fosse muito maduro, certo? A gente não teria a quantidade, por exemplo, que a gente tem de processos, né, principalmente na esfera trabalhista. Né? Então a gente já vê que esse tipo, dependendo da empresa, ela já tem uma cultura realmente, não sei se a palavra certa seria de exploração, tá? Mas ela já tem uma cultura ali de cobrar bastante do seu trabalhador. E aí o meu receio é que sem essa prerrogativa do direito, sem essas leis que protegem o trabalhador, acabe por fazer com que essas empresas aumentem ainda mais essa exploração, né, em cima da classe empresária, que é quem conduz também a economia. Observando a sua fala, eu me volto muito para a questão do social. Muito embora ninguém, né, queira, de alguma forma, limitar a livre iniciativa, claro, no sentido de impedir o desenvolvimento, mas não se pode perder de vista, né, os direitos sociais. Né? Os direitos sociais, eles vêm a equilibrar, né, toda essa conduta que vem em prol do desenvolvimento do país, justamente no sentido de proteger aqueles que fazem parte dessa estrutura que vai movimentar o país, vai desenvolver. Talvez a preocupação, né, do senhor no sentido de poder ser muito ruim às vezes, dependendo das opções, seja por um aumento de impostos, seja por questões que tirem os direitos dos trabalhadores, Exatamente. Seja por questões que diminuam o acesso à educação através do FIES, seja por questões que dificultem o acesso à saúde por conta de falta de verba para os hospitais. Exatamente. Então, que na verdade a gente quer que seja protegido, isso eu acho que é um senso comum da população de modo geral, é que nós não soframos mais, né, eu digo nós, população, do que já sofremos. Então, que as medidas que sejam tomadas, seja na manutenção do governo, ou seja na mudança, é de que, por favor, não vamos prejudicar mais ainda o povo brasileiro. Que o povo brasileiro não perca todo esse direito que ele conquistou, né, ao longo ali de muita luta. Né? A gente vê que esse processo, historicamente falando, da conquista ali da classe que trabalha, né, dos operários, eles vêm lá da época da Revolução Industrial. Né? Então, isso leva-se realmente bastante tempo. Né? E só fazendo aí talvez um comparativo, acho que fica claro para a gente, quando a gente não tem essa proteção do Estado, né, o direito, fazendo ali essa proteção da população, a gente tem talvez um cenário igual ao que a gente tem na China, onde ela tem uma competitividade econômica que é alta, não é, que chega a ser absurda, mas fazendo com que? Fazendo exploração ali daquele trabalhador. Não é? Você pega lá, tem trabalhador que chega a trabalhar 16 horas por dia, não é? Não tem um descanso remunerado, não é? Não tem ali um final de semana, não é? Ou se ele trabalhar o final de semana, ele não tem ali aquela, que eu sei que tem realmente um acréscimo ali de valor por hora trabalhada. A China não tem nenhuma medida, né, trabalhista para proteger essa classe. E aí o que acontece? Ela ganha em competitividade, mas explorando uma boa parcela da população. E isso é o meu receio com o Brasil. Né? Eu não quero que a gente ganhe essa competitividade explorando toda uma população, toda uma parcela dessa população. Professor Wilson, eu queria muito, né, tê-lo novamente aqui, porque essa conversa de hoje, ela inicia, né, um espaço que a gente vai abrir aqui também para as questões econômicas e políticas e sociais. Né? O direito é o foco, mas o direito ele engloba todos esses aspectos. Exatamente. Por isso que, né, uma conversa como essa, né, tem todo sentido, né, no nosso programa e por isso eu vou deixar, e já estou deixando, né, esse espaço aberto para uma nova ocasião, para que a gente possa falar, por exemplo, globalização, da própria terceirização, né, de todos os aspectos que de alguma forma reflitam no âmbito jurídico, a partir da economia, ou vice-versa, daquilo que o direito pode fazer repercutir lá no aspecto econômico, né, político e social. Porque ambos, né, em todos eles, têm que estar ajustados para que a gente possa ter um resultado melhor, né, lá no final.
Então, eu queria muito agradecer aqui a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. E dizer que eu tenho certeza que serviu a nossa conversa para esclarecer, ou pelo menos para poder colocar uma interrogação, né, na reflexão das pessoas que estão nos assistindo. Tá? Muito obrigado mesmo, né, e vamos marcar aí com certeza um novo encontro. Eu que agradeço, professor Oscar. Muito obrigado pela participação e pode contar sempre comigo, né, para estar aqui no Direito em Foco. Ok. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.